aluna, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma videoaula do canal. E hoje nós vamos estudar as mudanças de estados físicos na matéria. Então nós já vimos aqui no canal quais são os estados físicos, né, a nível de ensino médio, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E hoje nós vamos ver quais são os nomes que nós damos para cada mudança de estado físico, ou seja, quando a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, nós damos um nome, do líquido para o gasoso, nós damos outro nome, e assim por diante, certo? Então, para te ajudar nisso daí, eu trouxe esse esqueminha aqui super bacana, justamente porque ele é autoexplicativo. Então, como que vai funcionar essa aula de hoje? Eu vou te explicar como que ele funciona, como que você deve interpretar ele. Você vai anotar aí no seu caderno, em algum lugar, né, tirar uma foto, um print, não sei. E aí, sempre que você precisar revisar esse assunto, você olha para esse esqueminha aí, que você já vai ter tudo o que você precisa sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Claro, tirando a parte de gráficos, né, de diagrama, que é assunto aí de outra videoaula. Só que antes de eu começar a te falar todos esses nomes aí, eu quero voltar um pouquinho atrás e continuar te falando sobre a relação da energia com as mudanças de estados físicos. Eu já comecei a te falar isso na primeira parte desse vídeo. Clica aqui em cima no card, vai aparecer uma abinha aqui, clica aqui. Assiste a primeira parte, porque ela é muito importante, ela é uma base para que você entenda melhor o que eu estarei te falando agora nessa videoaula, certo? Ah, mas professora, eu não vou assistir não, tô com preguiça. Olha, na química, galera, é muito importante que você pode decorar. Não tem problema nenhum você decorar. Mas se você decorar, chegar na hora da prova, ó, você não tiver confiança, você vai acabar esquecendo e vai errar. Então, você tem que entender o que dá para você entender. Vai ter coisa que você vai ter que decorar sim, mas procure entender o que dá para você entender. E essa parte aqui, ó, dá para você entender o porquê, né, que o sólido ele absorve energia para passar para o estado líquido. Isso daí, o porquê disso, tá na primeira parte dessa videoaula, certo? Então, olha só o que eu vou te falar. Nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O sólido, para mudar para o estado líquido, ele precisa absorver energia. Mas por quê, professora? Mas por quê? Tem um motivo? Tá na primeira parte desse vídeo, assiste lá. Agora, para ele passar do estado sólido para o gasoso, ele também absorve energia. Tá vendo a setinha aqui, ó? Sólido para o gasoso. Para o líquido passar para o estado gasoso, ó, ele também absorve energia. Essa relação da energia, né, de absorção de energia, nós chamamos de processo endotérmico. Lembra que endo é dentro, né? E térmico tem a ver com calor, significa calor, ok? Agora, o processo inverso, que é daqui, ó, tá vendo a setinha aqui, ó, daqui pra cá, nós chamamos de processo exotérmico. Então, quando a matéria ela muda do gasoso para o líquido, processo exotérmico. Do líquido para o sólido, processo exotérmico. Do gasoso para o sólido, isso também ocorre, né? É um processo exotérmico. O que é exotérmico? É liberação de energia. Exo é liberação, fora, para fora, perda de energia, liberação, ok? Agora sim, nós vamos começar a falar sobre as mudanças, os nomes, né, que nós damos para as mudanças de estados físicos. Então, olha só, do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. É o famoso derretimento, né? Na tua casa, aí, quando você põe o cubinho de gelo aí no copo para refrescar o refrigerante, sei lá, né? O meu gelo derreteu. Meu refrigerante tá pura água, sabe? Aquele refri lá do McDonald's, né? Pura água. Então, fusão é o derretimento. Na tua prova, você vai falar fusão, nada de derretimento que é feio, viu? A não ser que você fale sobre o derretimento das calotas polares. Aí, né, o termo que o pessoal geralmente mais usa é derretimento mesmo. Olha aqui, ó, pra parte que tá aqui em vermelho. PF, não sei se dá pra ver, tá muito pequenininho, né? O PF é o ponto de fusão, temperatura de fusão. É a temperatura que a matéria, ela começa a fundir. Então, por exemplo, o ponto de fusão da água, temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, ponto de fusão. Agora, a mudança do estado líquido para o estado gasoso, nós temos vários nomes aqui, tá vendo? O primeiro, né, a vaporização, é a passagem do líquido para o gasoso. Vaporização, vapor. Porém, nós temos outros nomes aqui, que é muito importante que você saiba a diferença, porque
se cair na prova, isso pode ser cobrado, como já foi cobrado várias vezes. Ó, primeiro começando aqui por calefação. Calefação é a mudança do líquido para o gasoso imediatamente. Então ele está líquido, ele encostou numa superfície muito quente, calefação, virou vapor. É o que ocorre, por exemplo, o exemplo mais comum, né? A chapa, sabe? Chapa de restaurante e tal, cai um pinguinho d'água lá, ele já evapora. É o que acontece, por exemplo, no ferro de passar roupa, né? Quando começa a sair água pelos buraquinhos lá, né? O meu ferro não tá muito bom, acontece isso sempre. Então ele passa do líquido para o gasoso direto. Quando você coloca lá um pinguinho de água na frigideira bem quente, calefação. Então é a passagem do estado líquido para o gasoso imediatamente, assim, bem rápido. O próximo é ebulição. Esse daqui você está mais acostumado, né, a trabalhar com ele aí no seu dia a dia. Por quê? Ebulição é quando você passa do líquido para o gasoso fervendo a água. É uma forma forçada. Você força o líquido a entrar no estado de ebulição. Então, quando você vai ferver lá a sua água para fazer café, tem gente que diz que ferver água pro café não é bom, né? Mas eu gosto de água fervidinha, senão o café fica com gosto de água que não ferveu, fica meio ruim. Esse processo é ebulição. Eu forneci energia, mas tanta energia que a água foi forçada a passar do estado líquido para o gasoso. É ebulição. Agora, de novo aqui, ó, PE, ponto de ebulição. Temperatura de ebulição. O que é mesmo? Dá pra gente deduzir, né? É a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Tem uma temperatura determinada aí. É o ponto de ebulição. Por exemplo, ponto de ebulição da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Cada substância, cada material tem o seu ponto de ebulição e o seu ponto de fusão característico. Isso é muito importante que você saiba. Agora, evaporação. Essa daí eu sei que você já está bem acostumado a trabalhar no seu dia a dia, que é a famosa, né, evaporação da roupa que você colocou para secar no varal. Então, quando a roupa está lá secando, tal, é o processo de evaporação. O que você tem que saber sobre esse processo? Que é um processo natural, é um processo não forçado, é mais lento. Então, você vai colocar a roupa lá secando no varal e ela vai ficar lá até secar. Aí, ela tem a ver também com o grau de saturação, de umidade relativa do ar. Então, por exemplo, se tiver um dia aí muito ensolarado, bem quente, bem seco, a sua roupa vai secar no varal rapidinho. Agora, se tiver um dia bem úmido, bem chuvoso, que é o que acontece, por exemplo, bastante aqui em São Paulo, né? Se você colocar a tua roupa no varal, ela vai demorar aí 3 dias para secar, uma desgraça, né? Tanto que se você é uma pessoa que já é um pouquinho mais independente, que já aprendeu a lavar sua roupinha, sua mãe não lava mais a tua roupa, se você acordar no domingo, assim, bem bonito, bem ensolarado, aquele dia, assim, lindo, a primeira coisa que você vai pensar vai ser o quê? Que dia lindo, que dia maravilhoso para lavar roupa. Se você é uma pessoa que, né, mamãe lava sua roupinha, você não vai pensar isso. Você vai pensar o quê? Ah, hoje é um dia bom para ir pro parque, um dia para passear. Agora eu não, eu levanto e falo, ó, maravilhoso para lavar roupa. Porque um dia muito seco, um dia bem ensolarado, é aquele que sua roupa vai secar rapidinho no varal. É o processo de evaporação, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por último, né, sobre os processos aí endotérmicos, eu vou te falar a mudança, né, de estado físico do sólido para o estado gasoso, que é o processo de sublimação. Sublimação, ressublimação é a mesma coisa, tá bom? Você pode usar aqui o termo sublimação aqui embaixo também, ressublimação, tá? Mas esse é o termo, sublimação. Você não pode esquecer desse nome aí. Nós temos aí algumas substâncias que passam pelo processo de sublimação, né? Que passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. É o exemplo aí mais comum que você já deve ter visto aí no seu dia a dia, não no dia a dia, né? Mas deve ter visto alguma vez na sua vida, que é a naftalina. Sabe aquela bolinha branca fedida que a tua avó colocava lá no guarda-roupa para espantar barata, para a roupa não mofar, sei lá o quê? Então, naftalina, a bolinha tá no cantinho lá do teu quarto, sei lá, do quarto da tua avó, de repente o bicho some, né? É claro que não é de uma hora para outra, assim, mas o bicho some, não é verdade? É o processo de sublimação do sólido diretamente para o gás,
Não é à toa que ele tem um cheiro muito forte, né? Que não é muito bom. É a passagem do sólido para o gasoso, é a naftalina. Outro exemplo, iodo. E eu não estou falando daquele iodo que você compra na farmácia, solução de iodo, que é roxinha, líquido e tal, que serve para, como fala? Qual que é o termo? Para o machucado, né? Para passar no machucado. Então, estou falando do iodo mesmo, a substância iodo, ela é sólida e ela passa, se você fornecer ali um pouquinho de calor para ela ali, ela passa diretamente do sólido para o gasoso, ela não vai passar, dificilmente vai passar para o estado líquido, certo? E por último exemplo aí importante, que pode ser cobrado na sua prova também, é o gelo seco. Gente, o gelo seco ele não é água, ele é feito de dióxido de carbono, aquele mesmo lá que está relacionado com o efeito estufa, né, com a poluição atmosférica. CO2. Você retira o CO2 lá do ambiente e você transforma ele em gelo. Vou explicar isso para você já já. Mas é um gelo seco. O gelo seco é o mesmo que você utiliza, por exemplo, não sei, né? Eu não curto muito isso, mas em baladinha, sabe? Que vem aquela fumacinha assim, pra lá e pra cá, você não consegue ver direito as pessoas. Então, é o gelo seco. Ele sofre o processo de sublimação. Então, geralmente, ele vem num cilindro, assim, né? Que tá lá a uma temperatura muito baixa. Quando você abre assim, né, o negócio já começa a sair fumacinha. É o gelo seco, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, e aí ele vai para o ambiente. É um exemplo também importante que já foi cobrado em prova. Agora eu vou começar a te explicar sobre os processos exotérmicos, que são todos esses daqui de baixo, ó. E eu vou começar te falando já da passagem do estado gasoso para o líquido, porque eu quero continuar falando do gelo seco para você. Certo? Então, olha só. O gelo seco, o dióxido de carbono, ele é um gás que nós encontramos na atmosfera. Então, a temperatura ambiente, ele é gás. Como que nós fazemos para pegar esse CO2 e transformar em gelo seco? É simples, nós submetemos ele a um processo de liquefação, condensação. Geralmente, nós trabalhamos com essas duas palavras como sendo sinônimos, mas tem pessoas que dizem aí que existe uma diferença entre os dois, certo? Geralmente, quando nós pegamos algum gás da atmosfera e transformamos ele para o estado líquido, nós chamamos de processo de liquefação. É, inclusive, um processo aí de separação de misturas, por exemplo. Então, o que acontece aí com o CO2? Você submete ele a alta pressão, baixíssimas temperaturas para conseguir fazer esse CO2 liquefazer, condensar. Nós chamamos mais de liquefação esse processo aí, certo? E aí nós fazemos isso até transformar em líquido, depois até transformar em sólido, e aí forma aí o gelo seco, tá? Agora, no nosso dia a dia, nós trabalhamos mais com o termo condensação, mas você pode chamar também de liquefação, que é a passagem de novo, falando de novo, do gasoso para o líquido. Então, por exemplo, quando você retira lá a garrafa de refrigerante da geladeira e deixa lá em cima da mesa por um tempo, o que vai acontecer depois de um tempo? Se você observar lá, vai começar a formar pequenas gotículas em volta do seu refrigerante. Aí vem a sua avózinha, né, a sua mãe, não sei, o pai, alguém da tua família e fala assim, olha, tá suando, a garrafa de refri tá suando. Olha só, tá suando. O que é esse processo? Não é que tá suando, entendeu? Quem transpira somos nós, seres vivos, seres humanos, né? No caso, aconteceu então um processo de condensação, onde o vapor de água que estava na atmosfera, ela encontrou ali a superfície do refrigerante que estava mais geladinha e condensou. Então não é a água que saiu do refri, que suou, né? É o processo de condensação. O vapor de água bateu ali na superfície do refri, condensou, virou aquelas pequenas gotículas. E é o que acontece também, por exemplo, quando você está tomando banho, né? Você demora um pouquinho lá no banho, a mãe começa a bater na porta e tal, e aí você começa a olhar assim em volta e fala, nossa, acho que eu realmente estou demorando, porque o banheiro está todo esfumaçado. Olha só como a janela do banheiro está suando. Eu não sei se você já passou por isso, não sei se você conhece esse termo, mas aqui, né, onde eu moro aqui, o pessoal fala bastante isso. Então, de novo, ocorreu aí o processo de
condensação. Então, o vapor de água que saiu do teu chuveiro, ele condensou na janela, que estava numa temperatura menor. Agora, falando sobre o processo de solidificação. Isso daqui é fácil, né? Porque o próprio nome diz o que ocorre, né? O que é a solidificação? Então, a passagem do estado líquido para o estado sólido. Solidificação. A solidificação ela vai acontecer também na temperatura de fusão, ponto de fusão. Ponto de fusão, de novo, é a temperatura que coexiste os dois estados físicos, o sólido e o líquido. Então, é tanto o processo de fusão, que pode acontecer dependendo da situação, ou o processo de solidificação, certo? Por último, o processo de ressublimação, que também pode ser chamado de sublimação. São sinônimos, mas saiba que também existe esse termo que você pode falar aí também na sua prova. Então, é a passagem do gás para o sólido, ok? Então, essas são as mudanças de estados físicos da matéria. Então, galera, esse é o conteúdo que eu tinha para te ensinar hoje. Na nossa próxima videoaula, nós vamos estudar o quê? Os gráficos das mudanças de estados físicos e o diagrama de fases, que é um conteúdo aí muito esperado por vocês, porque eu sei a dificuldade que vocês têm nesses gráficos aí, maravilha? Mas, claro, se você não quer perder esse próximo conteúdo, se você quer receber notificação desse conteúdo, ative o sininho aqui embaixo, se inscreva no canal para você ser avisado, certo? Curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E aí você já sabe, dúvidas, é só comentar aqui embaixo que eu te respondo. Ó, agora tem um monte de opção para você entrar em contato comigo. Então, você só não fala comigo se você não quiser, olha só. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube mesmo, tem e-mail e tem os grupos do WhatsApp. Então, ó, tem um monte de opção pra você falar comigo. Se você não fala comigo, meu filho, se você não quiser, até o Papa, se quiser entrar em contato comigo, ele vai, beleza? Então, galera, é isso daí. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.